Fala galera, beleza? Então, final da Copa do Mundo chegando, tema do Enem vazando e vamos ver o que a gente consegue aí elaborar e eu conversar com vocês aí para ver se a gente consegue ajudar aí, porque com certeza essa época da Copa do Mundo, além das frustrações, das emoções aí da seleção brasileira, certamente é a época que está ali nas elaborações dos vestibulares, né, e das redações dos vestibulares, das temáticas dos vestibulares, e não tem como, né, como a Copa do Mundo ganhou, tomou conta aí das trends aí, com certeza vai aparecer temáticas que envolvem as discussões que apareceram na Copa do Mundo. E nesse sentido, como a gente está aí com quatro semifinalistas da Copa do Mundo, né, Espanha, França, Argentina e Inglaterra, quem está me acompanhando aí nos shorts aí, depois vocês dão uma olhadinha aí, eu postei redação sobre quase tudo aí, naqueles shorts de 1 minuto, geralmente a redação vai no final. Quem está me acompanhando aí direitinho aí vai ver que a gente tem algumas coisas que dá para discutir sobre esses quatro países aí, que aconteceram na própria Copa do Mundo e que tem a ver com os países que pode ser que você utilize na sua redação aí, numa análise comparativa com a realidade do Brasil, beleza? Eu vou destacar alguns pontos dos quatro países, vou escolher dois para ir para a final, né? Um eu já sei que foi na final, no momento da gravação que eu já sei que foi para a final, é a Espanha. Então a Espanha eu vou mostrar para vocês uma redação que eu fiz aí com o Yamal e vou escolher, né, por motivos óbvios aí, a Inglaterra como a que seria a finalista. E vou comentar sobre a redação da Inglaterra. Pô, Alessandro, mas não vai ter da Argentina e da França? Não, vai ter da Argentina e da França também, vocês vão ter contato com a redação, mas ela comentada no final do vídeo, com a estratégia que eu usei, como é que eu fiz para elaborar e coisa parecida, aí vai ser de quem eu acredito que vai ser o finalista, a Espanha que já é, e a Inglaterra que eu estou torcendo aí para ser a finalista. Daqui a pouco eu comento a redação com vocês. Então vamos aí, país por país, para a gente ver o que a gente pode discutir sobre essa questão dos países aí, que pode ser que seja útil na sua redação. Vamos começar aí com a França. Né? Quando você pensa na França, inclusive bem na época da queda da Bastilha, foi quando teve a queda da seleção francesa para a Espanha aí na semifinal. A França é um país que, na Revolução Francesa, e é muito legal de usar a Revolução Francesa na redação, na Revolução Francesa, a França quis romper com as amarras do passado, né? Romper com o calendário gregoriano, romper com as tradições ali dos privilégios do clero e da nobreza e colocar a Revolução Francesa, que é o que Kant chamaria ali de imperativo categórico, né? Colocar as ideias da Revolução Francesa ou as ideias iluministas em prática na França com a própria Revolução Francesa, que é muito violenta, tem características terroristas, né? Essa ideia de você destruir símbolos como a Bastilha. É uma revolução que acaba se perdendo, porque em vez de liberdade você vai acabar tendo a ditadura de Emiliano Robespierre na fase do terror da Revolução Francesa. E apesar da crise do pão francês ter levado a França à revolução, né, então um problema, uma questão econômica acabou fazendo com que a França tentasse mudar os rumos da sua própria história, é uma revolução francesa bastante violenta, agressiva, e que acaba desenvolvendo características políticas como um nacionalismo exacerbado, as bandeiras tricolores ali, que depois vão se caracterizar em 1830 com o quadro do Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo, como uma revolução ditatorial, autoritária, violenta, que faz surgir aí a extrema esquerda, extremamente violenta, com Emiliano Robespierre, e uma direita que ainda quer ter alguns privilégios, que é a direita girondina. Então essa briga, essa revanche política de esquerda e direita tem na Revolução Francesa um lugar especial. E ali novos símbolos são construídos, né? Se você derruba a Bastilha, você constrói, por exemplo, um símbolo que esteve presente na Copa o tempo inteiro, que é a Marselhesa. Se você analisar a letra da Marselhesa, que também é legal de usar na redação, você vai ver que vai falar dos infiéis, dos impuros, né? E vai falar desses problemas que são problemas que estão na própria bandeira da França. E aí muito se discutiu assim, os jogadores da França são africanos, a seleção francesa é uma seleção africana, não é uma seleção nascida na França. Acho que essa nem é a discussão, né? Que são poucos jogadores que não são nascidos na França. Mas de fato a história dos antepassados dessas pessoas que são franceses aí, e que boa parte deles são negros na seleção francesa, é uma história geralmente de muita dificuldade, que envolve migração, que envolve violência, que envolve terrorismo, que envolve tragédias, que envolve pobreza, que envolve desigualdade, que é semelhante ao que acontece no Brasil, nas desigualdades sociais que existem no Brasil. Mas aí queria dar destaque a um caso específico que a gente deveria destacar aí, que é o caso do Kylian Mbappé, que nos últimos tempos ingressou nas suas campanhas de combate ao racismo, inclusive junto com o Vini Júnior, com um argentino, né, que havia
cometendo um ato racista contra Vini Júnior, Mbappé ainda no Real Madrid, e Mbappé foi o que denunciou o ato racista do argentino. O argentino depois foi condenado e o Mbappé criticado. O mesmo Mbappé também foi criticado por uma senadora, e isso ganhou as redes aí na época da Copa do Mundo, por uma senadora do Peru que chamou ele de chimpanzé. Então, na verdade, como o Mbappé tem no Brasil um impacto com várias crianças, né? Várias crianças aí queriam tirar a figurinha do Mbappé, são fãs do Mbappé, gostam do estilo de jogo do Mbappé. Mbappé que tinha 20 jogos, feito 20 gols aí, não conseguiu fazer contra a Espanha, mas é um super jogador de futebol, é quase que um novo Cristiano Ronaldo em termos de atleta de futebol, né? Um atleta muito rápido, muito veloz, faz muitos gols. Capitão da França, o Mbappé sofreu racismo e preconceito de uma peruana, né, de uma senadora peruana, e rebateu o preconceito à peruana, e a peruana falou que era um problema de gênero e porque ela era idosa, então virou um debate pesado aí, que certamente quem está errado nesse caso é a senadora peruana. Então esse problema de racismo que envolveu o próprio Mbappé, né, e até de preconceito linguístico, a peruana falou que ia escrever em inglês porque o Mbappé não sabia escrever, que o Mbappé na verdade era de Camarões, então teve xenofobia, que ele é de Camarões e que ele não é francês. Então teve uma série de preconceitos juntos, vale a pena vocês darem uma olhada, porque esses preconceitos ganharam uma dinâmica internacional, né? E aí vocês vão ver uma redação sobre a França, né, falando exatamente sobre essas questões aí associadas a esses preconceitos aí, ao próprio racismo aí, do qual o Mbappé se aproximou de Vini Júnior. Demorou para o Mbappé fazer isso, mas se aproximou depois de Vini Júnior para discutir essa questão, beleza? Então França aí, acho que dá para trabalhar essa questão do racismo, xenofobia, e dá para usar o caso Mbappé, por exemplo, numa introdução, por exemplo, de uma redação, modelo FUVEST, modelo Enem, aí, tranquilamente, e trazer isso para o debate, né? Várias crianças assistindo aí, trazer isso para o debate no Brasil, infelizmente de maneira até fácil, dado a quantidade de preconceitos que existe no Brasil também. Se você for trabalhar com alguém nessa linha, né, o poder simbólico do Bourdieu é muito legal. E se for trabalhar sobre preconceitos no Brasil, desigualdade no Brasil, Gessé Souza também é interessante, que ele vai falar sobre essas questões de aporofobia e essas desigualdades sociais que estabelecem um discurso de poder no Brasil. Então fica ligado aí que pode ser que você usa esses repertórios aí na sua redação aí que você vai arrebentar. Fica uma redação aí para vocês darem uma olhada, uma redação completa para vocês darem uma olhada, discutindo essa questão francesa aí, beleza? Então a França pode ser uma grande referência. Segundo país que a gente vai discutir aí são Los Hermanos aí, do qual eu cresci querendo tirar a figurinha do Maradona, né, em 1986, sou nascido em 78, então já tinha as figurinhas do Chiclete Ping Pong, depois vocês dão uma olhada aí também nos shorts também, que essa das figurinhas deu uma bombada aí nos shorts aí, eu falei sobre a figurinha como uma base para você entrar no mercado das bets, depois vocês dão uma olhada, tem um vídeo também no canal sobre isso. E o Maradona sempre foi para mim ali, né, naquele clima ali de redemocratização do próprio Brasil e da própria Argentina também vivendo a redemocratização, um símbolo não só do futebol, né, da habilidade que o Maradona tinha, e aí o jogo Inglaterra e Argentina é o jogo mais famoso, né, foi 2-1 para a Argentina, que o Maradona saiu fintando o time inteiro, fez o gol, e depois ele fez o gol mais famoso da história das Copas, que é o La Mano de Dios, que é a mão de Deus, Maradona aí, que ele fez um gol de mão, e aí a Argentina conseguiu vencer a Inglaterra, e Maradona claramente fez os discursos em prol dos mortos, né, dos vários mortos ali na Guerra das Malvinas de 1982, né? E aí por isso a rivalidade é tão grande entre a Inglaterra e a Argentina, porque para quem não sabe, a Inglaterra sempre quis dominar as ilhas navais, né? Desde 1815, a partir do Congresso de Viena, a partir de 1830 a Inglaterra dominou as Ilhas Malvinas, porque queria um diálogo entre os oceanos, né, que cortavam as Ilhas Malvinas, que são próximas do litoral argentino. Essas ilhas foram dominadas pela Inglaterra e na época do governo de Margaret Thatcher, a Argentina quis que as Ilhas Malvinas se anexassem, a Argentina ali fizesse parte do território argentino. Os ingleses atacaram de forma violenta, né, na época de Margaret Thatcher, a Dama de Ferro lá, que o Iron Maiden também critica. E aí nesse ataque violento, a Dama de Ferro, fazendo esse ataque violento, a Inglaterra venceu a Guerra das Malvinas, mas a Argentina venceu o jogo, né? E aí o Maradona sempre se posicionando ali como alguém que é Guarani, como alguém que tem ascendência indígena, como alguém que vem de grupos mais pobres, um pouco parecido com o que acontece com o Carlitos Tevez, né? Os dois são do Boca Juniors, e uma história muito diferente da história de Lionel Messi, que apesar de Lionel Messi também ser um gênio da bola, mas um gênio mais recente, Lionel Messi, com 13 anos, ele sai de bairros pobres de Rosário, vai para a Argentina, vai para a Espanha, para o Barcelona da Espanha,
E ao chegar no Barcelona da Espanha, ele se identifica muito mais com a Espanha ou com o Barcelona do que com a própria Argentina, né? Então o Messi ficou muito tempo, apesar de não parecer agora em 2026, como alguém que tinha destaque nos clubes, mas não tinha destaque na seleção. E Messi, para tentar esse destaque na seleção, ele usa uma característica que eu confesso que eu não gosto, eu prefiro o Maradona, que é a característica da omissão, né? Os argentinos foram o time ou a torcida mais racista da Copa. Teve vários episódios imitando macaco, vários episódios racistas dos torcedores argentinos na Copa. Certamente Maradona iria se posicionar contra isso nos seus discursos se fosse jogador no lugar de Messi, porque o perfil era outro. E Messi não fala nada, nem sobre as questões de xenofobia, ele não se posiciona. E para mim, quando a pessoa não se posiciona, ela se posiciona. E ele acaba criando o que é chamado de omissão racista, né? Porque aí quando você omite, você acaba perpetuando o preconceito, já que Messi é idolatrado por crianças e é visto por pessoas do mundo inteiro. Então a capacidade que Messi teria, se ele faz, por exemplo, só assim com a mão, na hora que ele vai comemorar o gol, que é a ideia de combate ao racismo, ou faz assim como o treinador do Egito fez, para falar de ações racistas e pedir para a torcida argentina não se posicionar de forma racista e violenta, inclusive com cânticos, né? O próprio Depou, que é amigo do Messi aí, tem cânticos também que ele chama Mbappé de macaco, e o Messi está lá cantando normal, como se aquilo fosse naturalizado. Essa naturalização do preconceito é um dos argumentos mais importantes para vocês usarem na redação de vocês, e isso também acontece no Brasil, uma naturalização do preconceito e uma naturalização do racismo. Então tem Lionel Messi nessa perspectiva, né? Na perspectiva mais de crítica aí ao Messi, ao ser comparado, por exemplo, com o Diego Armando Maradona. Né? Messi que é idolatrado pelas crianças, que de fato, do ponto de vista futebolístico, é quase que retocável, né? É um ET mesmo, mas acho que ele poderia se posicionar um pouco mais. Lembra que o mesmo Messi, que estava na propaganda, se eu não me engano, de 2007, com Lamine Yamal, e Lamine Yamal usou o dinheiro dessa propaganda para sair, né, de dificuldades da migração dos seus pais que eram de ascendência africana, e o Lamine Yamal que era pobre na França. Messi que era patrocinado pela Unicef. É lógico que o Messi tem vários projetos sociais nessa linha, né, vinculado à Unicef, que trata das crianças, mas o Messi deveria se posicionar, até por causa desse vínculo que o Barcelona tinha, que o Messi ainda tem com as crianças aí e com a Unicef, que é o órgão da ONU para ajudar na questão infantil. Questão infantil certamente grande chance, né, de ser o tema do Enem, beleza? Sobre a Argentina também, redação aí para vocês aí, e tem um vídeo, né, no Bora Tomar Uma, que é um vídeo que eu falo mais detalhadamente, vale a pena vocês darem uma olhada aí, sobre essa questão da Guerra das Malvinas e essa questão aí da comparação Messi, Lionel Messi e Diego Armando Maradona. Outra seleção aí, essa aí não deu tanto espetáculo até a semifinal, mas depois da semifinal, e o único time que empatou com ela foi Cabo Verde, nenhum outro time conseguiu empatar com ela, todos foram derrotados. Entre eles, quem foi derrotado foi a França, né? Então a Espanha ganhou da França e foi para a final da Copa do Mundo. E aí eu fiz uma redação falando da história do Lamine Yamal, que inclusive também é fã do Messi, né? Entrou, a camisa que ele veste é a mesma numeração que o Messi usou na primeira Copa. O Lamine Yamal com um posicionamento um pouco mais firme em relação a algumas questões, e o Lamine Yamal que se destacou aí, o irmão dele, uma criancinha aí, negra, né, naquela arquibancada geralmente de brancos, que o Lamine Yamal brinca com ele e tal, usa as redes sociais para brincar com o seu irmão mais novo, que foi apelidado de Cody, né, que esse irmão mais novo do Lamine Yamal também serve para mostrar como é que essa visibilidade de crianças negras, ou essa visibilidade de crianças, ela é importante, principalmente de crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Não é mais o caso do Lamine Yamal, mas já foi, e ele participou de um projeto social da Unicef com fotografias, e Messi deu banho, né, em Lamine Yamal, para quem não sabe, nessa propaganda que foi patrocinada pela Unicef. Então você já tem aí, caso apareça, seria um tema difícil, sobre crianças refugiadas no Brasil, por exemplo. E você tem o caso do Lamine Yamal, que apesar de ser de migração e não necessariamente de refugiados, como é que ele, na sua infância, conseguiu, com o apoio da Unicef, se projetar, e como é que o irmão dele agora também consegue se projetar nas redes sociais, e a própria família, já com uma ideia de superação, né, de tentar superar essas adversidades. E aí o Lamine Yamal também tem vários projetos também vinculados à ajuda de crianças aí. Tanto ele como o Iñaki Williams, que também é da seleção
da Espanha, salvo engano, com ascendência engana, salvo engano, o Iñaki Williams, que ele também tem vários projetos sociais de ajudas a refugiados, ou de ajudas a crianças, ou de organização de hospitais. Então dá uma olhada aí no Lamine Yamal, e aí sobre o Lamine Yamal vai ter uma pausa, porque aí nós vamos comentar a redação que eu fiz com o Lamine Yamal e com o seu irmãozinho, apelidado de Code, beleza? Bora pra cima aí pra comentar a redação. Beleza, galera, vamos lá. Ó, na Copa do Mundo de Futebol 2026, o carisma do pequeno Kane, nome interessante, né, que é o mesmo nome do jogador inglês, carinhosamente apelidado de Coach, eu falei até Code lá, mas é Coach, que é Shield of the Year, que ao comemorar as vitórias do irmão, futebolista espanhol Lamine Yamal, simbolizou a pureza e a alegria da infância. Para além dos campos, a trajetória da família Yamal, de origem imigrante e periférica, reflete como o afeto e o suporte social podem transformar realidades de extrema vulnerabilidade. Aqui tem um ponto interessante, que é o ponto do afeto, né, e da solidariedade. Vários vestibulares aí estão cobrando nos últimos tempos sobre essa questão da solidariedade e do afeto como bases de referência. E aí, essa solidariedade e esse afeto passa a ser base de referência aí. Então, trabalhar com essa questão solidária acaba sendo essencial aí para você conseguir desenvolver um bom texto. Isso quando o próprio tema não é sobre isso. E aí era bom vocês ficarem atentos, porque o tema pode ser nessa linha aí de afeto e solidariedade. Bem, aí essas questões, galera, associadas a essa questão de solidariedade e associadas a essa questão do afeto, elas acabam sendo decisivas aí também para alguns vestibulares, ou pode ser que seja a sua tese, como eu estou colocando aqui. Aí coloquei, para além dos campos, a trajetória da família Yamal, de origem imigrante periférica, reflete o afeto, a solidariedade. Contudo, ao deslocar esse olhar para o cenário brasileiro, aqui que é importante, ó, você usou um personagem internacional, esse personagem tem vínculo com as crianças, você usou uma própria criança como referência, e aí você trouxe para o Brasil. Aí você trouxe para o cenário brasileiro. Esse deslocamento é muito importante, porque às vezes o aluno fala assim, professor, eu posso usar um evento estrangeiro? Pode. Eu usei aqui a Copa porque o Brasil não dava muito para usar na Copa, não, porque ficou pouco tempo, mas também tem textos lá. E aí já trouxe para o cenário brasileiro. Eu estou falando do acolhimento, né? Observe-se que a garantia desse acolhimento ainda é uma utopia para milhares de crianças refugiados venezuelanos. Repare que eu estou trabalhando aqui com a possibilidade daquele tema associado ao terremoto, né? Na própria Copa aí, vocês devem ter percebido que teve terremoto na Venezuela, certamente estará no Enem, mas vocês vão ver essa questão dos refugiados. Aí aqui, se fosse o tema do Enem, o tema seria bem específico, porque o tema ia trabalhar, neste caso aqui, com crianças venezuelanas. Desse modo, torna-se imperativo analisar não apenas a necessidade de dar visibilidade a essas demandas, mas também a urgência de parcerias institucionais para assegurar a dignidade desses jovens cidadãos. Então aqui eu estou trabalhando com infantes, crianças e jovens venezuelanos. Seria um tema bem específico usando o Lamine Yamal. Isto posto, cabe destacar que a visibilidade midiática e o apoio de organismos internacionais são ferramentas fundamentais para a inclusão social de infantes marginalizados. É bom lembrar que, neste caso, o próprio Yamal, como eu disse aí, ele participou de uma propaganda, e essa propaganda tinha parceria do Barcelona, que é um time de futebol, e da Unicef. E foi a partir daí que o Yamal conseguiu mudar a vida da família dele, tanto do irmão dele, né, que a gente citou lá atrás, como da própria família dele. Está lá. Como ilustração desse processo, em 2007, a família de Lamine Yamal participou de uma campanha beneficente da Unicef em parceria com o Barcelona, no qual o atleta, ainda bebê, foi fotografado ao lado de Lionel Messi. Essa ação não apenas gerou recursos imediatos, isso foi importante, mas também abriu portas para que o jovem realizasse testes no clube catalão, alterando o destino de sua família e de seu irmão Coach. Embora essa oportunidade de ascensão por meio do esporte seja estatisticamente restrita, ela serve como um poderoso vetor de inspiração. No contexto nacional, o governo federal, em cooperação com o Alto Comissariado das Nações Unidas, que é a Acnu, e os clubes de futebol, deve emular esse modelo, utilizando o esporte e as campanhas sociais. Repare que aqui eu voltei de novo no Yamal e fiz a comparação com o Brasil, colocando o Yamal e o seu irmão Coach como referência. Eu mantenho um elemento de coerência e coesão poderoso no percurso da redação. Eu não só joguei lá na introdução o Yamal e esqueci dele no percurso do texto. Eu não só joguei o Coach,
lá e esquecia do texto, ou Keynes esquecia do texto. Eu trouxe ele para estabelecer um debate mais aprofundado sobre essa questão da visibilidade. Isso que é muito importante, principalmente depois de 2025, que depois de 2025, com a cartilha do Enem, isso ficou ainda mais relevante. Aí segue. Demais, a negligência em relação às crises humanitárias em países vizinhos evidencia uma distribuição desigual da empatia global, aspecto que choca a realidade vivenciada por essas populações. Recentemente, o devastador terremoto que assolou a Venezuela expôs a dor de milhares de desabrigados e órfãos, tragédia que, paradoxalmente, competiu por espaço com o entretenimento da Copa do Mundo nos meios de comunicação. Essa assimetria de atenção reverbera a teoria do geógrafo Milton Santos sobre o espaço do cidadão. Isso é legal demais, né? Parece que alguns têm um espaço garantido como cidadão e outros não. Parece que os venezuelanos carregam um estigma, uma letra escarlate, de que parece que eles não devem ter espaço, não só na mídia, no cyberespaço, mas espaço mesmo na situação de refugiados. Eu estou usando um conceito, que é a competência 2, conceito bem legal para ser usado aí, sobre o espaço do cidadão, né? Quem é que tem direito a ter espaço social na cidade, no cyberespaço e no mundo. No qual o autor aponta que o território muitas vezes é seletivo, privando os grupos mais vulnerabilizados, como os refugiados, do acesso a direitos básicos e a efetiva cidadania. Repare que eu volto em refugiados de novo, né? É importante, porque eu associo o pensamento de Milton Santos à especificidade do tema. Aí alguém pode pensar assim, mas eu estou falando do Milton Santos. O Milton Santos não é repertório de bolso? Não, o Milton Santos não, a maneira como você usa é. Neste caso aqui não é repertório de bolso, porque eu associo à especificidade do tema, que é a questão dos refugiados. Assim, ao chegar ao Brasil, fugindo tanto do colapso econômico quanto de desastres naturais, aqui é o refugiado ambiental, né, já caiu na prova da FUVEST, essas crianças venezuelanas encontram um espaço segregador e hostil, onde suas dores são inviabilizadas e suas infâncias interrompidas. E aí o Brasil tem que rever isso, beleza? Portanto, medidas urgentes são necessárias para mitigar a vulnerabilidade desses menores e garantir-lhes um acolhimento digno. Para tanto, cabe ao Ministério do Desenvolvimento e da Assistência Social, aqui eu já estou falando qual é o grupo, em parceria com a Acnur, para que eu usei a Acnur lá anteriormente, e aqui eu volto na Acnur de novo, para falar dessa importância da parceria da Acnur, que é específico de refugiados, então se for só ver refugiados, use a Acnur. A Confederação Brasileira de Futebol promover um programa Infância Sem Fronteiras. Essa iniciativa deve ocorrer por meio, do direcionamento das verbas públicas e privadas para a criação de escolinhas de futebol gratuitas e núcleos de assistência psicossocial nas cidades de maior fluxo migratório, além de campanhas publicitárias. Aí eu já vinculo as campanhas publicitárias aqui, aquela campanha que a Unicef apoiou do Yamal. O objetivo dessa ação é utilizar o esporte como uma porta de entrada para o acompanhamento pedagógico e de saúde das crianças. Dessa forma, o Brasil poderá transformar a dor do refúgio em uma esperança de recomeço e garantir que a pureza e o sorriso das crianças, como Cuti e os pequenos venezuelanos, não sejam exceções, mas um direito plenamente assegurado. Aí aqui tem meio, modo, detalhamento, todos os processos. Reparem que eu uso um grupo bem significativo, já que o tema é refugiados e estrangeiros, um grupo bem significativo de agentes. Aí eu não preciso fazer duas intervenções. É o que vocês devem ficar atentos, porque eu faço uma intervenção só, mas uma intervenção só que eu chamo de intervenção gorda, sem você precisar de duas intervenções ali, que seriam duas intervenções menores, beleza? Fica ligado nisso aí, dá uma olhada aí de como é que você pode usar aí o Lamine Yamal, o craque espanhol aí, possivelmente até o craque da Copa, apesar de não ter se destacado tanto por causa de uma contusão no início, mas agora está ganhando ritmo na hora certa. Pode ser que você arrebente aí com o Lamine Yamal ou com o Coach, são dois personagens importantes da Copa de 2026. Bem, galera, o país que é minha aposta para a final da Copa aí, repito, gravei antes do jogo, e a chance de eu perder é de 99%. Todo mundo que eu torci na Copa perdeu. Então, provavelmente quem vai para o final é a Argentina, mas o país que eu optei aí foi a Inglaterra. E aí a Inglaterra também tem vários casos interessantes, como o do Marcus Rashford, que ele acaba também trabalhando com essa questão de crianças, de grupos de vulnerabilidade, para ajudar na Inglaterra lá, usando sua visibilidade, ele que joga no Barcelona. E você tem o Jude Bellingham,
que é um dos melhores jogadores da Copa, até então fez 6 gols na Copa já, é um meio de campo, mas com uma característica de ataque muito grande, amigo do Vini Júnior, né, bastante amigo do Vini Júnior, também defende causas sociais, e que nessas causas sociais o Jude Bellingham, ele vai ajudar aí, que tem grande chance de ser, a galera diz que esse é o tema que vazou, que seria o tema do Enem de 2026, que é sobre evasão escolar. O Jude Bellingham, ele parte do pressuposto que uma das coisas que gera evasão escolar, muito parecido com o que aconteceu com a pandemia de Covid no Brasil e em vários países, é os meninos terem fome. Então, nos projetos do Jude Bellingham, ele quer que as crianças consigam se alimentar mesmo em período de férias ou recessos. Que as escolas ofereçam para esses meninos alimentação, para que os meninos, a partir da alimentação, eles consigam não ir para a evasão escolar e não estarem vulneráveis ao crime, ou vulneráveis à pobreza, ou vulneráveis à própria desigualdade social na Inglaterra. Então, o Bellingham tem vários projetos sociais nessa ideia de combate à evasão escolar e de ajuda ao público infantil, que, como eu acredito que estará na final, portanto eu devo estar errado, quando vocês assistirem o vídeo aí, a gente vai ver uma redação também, um Jude Bellingham, exatamente do tema do Enem que vazou, né, agora em julho de 2026, que vazou, que teoricamente nas redes sociais seria o tema sobre evasão escolar no Brasil. Facilmente dava para discutir sobre o Jude Bellingham e depois associar a alguns projetos sociais que tem no Brasil, como o projeto social encampado por Raí, Leonardo, chama Gol de Letra, né, que trabalha com essas crianças carentes aí e que usa o esporte como uma forma de reduzir a pobreza e a educação como uma forma de transformar as vidas, beleza? Galera, agora falando sobre a Inglaterra, né? A Inglaterra é que foi minha aposta, né? Se a Espanha é a certeza, a Inglaterra foi a aposta para a final da Copa. A Inglaterra foi protagonista de ações imperialistas hostis, então não estou falando que a Inglaterra é legal, que legitimaram a morte de milhares de pessoas nos séculos XIX e XX, com intuitos de exploração de matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. Estou falando da Inglaterra imperialista, né? E sempre me lembro muito da era vitoriana, né? Que é o ápice do imperialismo inglês. Porém, na Copa do Mundo de Futebol, a equipe inglesa, composta por inúmeros jogadores cujos ancestrais sofreram com a colonização, protagonizou momentos marcantes, como o de Jude Bellingham, que, gentilmente, foi entrevistado por um repórter cadeirante venezuelano após um dos jogos do Campeonato Mundial de Futebol. Para além disso, doações e ações solidárias contra a pobreza, sobretudo de crianças, são práticas dos atletas ingleses e devem inspirar ações no Brasil. Aqui eu associo essa prática dos atletas ingleses às ações do Brasil, em prol da redução das vulnerabilidades sociais para evitar a evasão escolar. Evasão escolar é tema do Enem 2026. E um dos motivos que tem evasão escolar, que é exatamente o que Jude Bellingham investe, né, é exatamente as crianças passarem fome. E aí, se elas passam fome, vai ter evasão escolar. Não quero usar o Bellingham, né, se ele quer usar evasão escolar. Quero usar a pandemia, beleza? Vou usar o Bellingham aqui porque a gente está em tempos de Copa do Mundo, mostrando como é que você pode articular alguém que é estrangeiro, mas que várias crianças no Brasil gostam do seu futebol e tem ele como... são fãs dele, né? Que as crianças hoje torcem mais pro Real Madrid, se bobear, do que pelo Corinthians, pelo Palmeiras. Então aí tem o Jude Bellingham como uma referência. E aí o mundo global faz com que tenha impacto social sobre as crianças brasileiras. Nesse cenário, de início, é importante destacar que a redução da fome associada ao esporte e à educação é a base para a cidadania e o fim da evasão escolar no Brasil. É o tema aí. Desse modo, ainda sob inspiração dos jogadores ingleses, Marcus Rashford financia a merenda de escolas na Inglaterra e promove ações afirmativas para o Estado garanta a alimentação das crianças carentes em recessos e férias escolares. Esse exemplo é importante para compararmos com o período pandêmico, em que infantes brasileiros com fome, devido à falta de merenda escolar, deixaram as escolas ampliarem os índices negativos de evasão e morte, conforme atesta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Tal realidade demonstra a relevância de ações civis e políticas públicas similares às ocorridas na Inglaterra. Repare que eu venho para o Brasil, volto para o caso inglês, né, e venho na comparação. Então eu fiz uma análise comparativa, só que eu faço isso o tempo inteiro. Eu não coloco só lá uma coisa e já venho para o Brasil e desloco. Eu fico comparando o tempo inteiro. E mais uma vez a redação fica coerente com o que eu coloquei na introdução. Eu aprofundei o debate sobre os jogadores da Inglaterra. Marcus Rashford, Bellingham. Então tem toda uma representatividade simbólica
daqueles jogadores da Inglaterra comparando com o Brasil. Além disso, o esporte não deve ser enxergado apenas como entretenimento, mas como uma ferramenta indispensável de inclusão social e resgate da dignidade humana. A atitude empática, que é legal também para ser 4, eu não coloco conectivo. Reparei que é mais uma coisa importante. Eu uso menos conectivo do que eu usava em 2024, porque com a cartilha do Enem de 2025, essas transições não precisam necessariamente ser sempre com conectivos, não. A atitude empática de Jude Bellingham, com o repórter cadeirante, exemplifica como o ambiente esportivo pode humanizar e dar voz às minorias, servindo de espelho para a sociedade. No contexto brasileiro, projetos socioesportivos em comunidades vulneráveis funcionam como poderoso atrativo para manter crianças e adolescentes na escola. Ao aliar a prática esportiva à permanência escolar, cria-se um ciclo virtuoso. O jovem encontra no esporte um espaço de pertencimento e perspectiva de futuro, enquanto acompanhamento pedagógico garante sua formação básica. Portanto, democratizar o acesso ao esporte e à cultura nas periferias é fundamentalmente salvaguardar o direito constitucional à educação e afastar a juventude da marginalidade. Beleza? Aqui, inclusive, nesse estilo, esse estilo aqui é um estilo Unimontes Cesgran-Rio. Qual que é a diferença, Alessandro? A diferença você vai ver é que lá no outro eu usava o Milton Santos. E aqui eu uso só exemplos comparativos. Na Unimontes Cesgran-Rio não precisa necessariamente você usar autores, teoria de autores. Você pode usar exemplos factuais e comparativos como estratégia, tá? Fique esperto com isso. No Enem, você tem que usar conceitos, que não precisa ser autores, mas conceitos das várias áreas do conhecimento. É a competência 2. Aqui já está no estilo Unimontes Cesgran-Rio. Infere-se, portanto, que a superação da fome e evasão escolar no Brasil demanda do combate ao descaso estatal por meio de políticas que interagem efetivamente nutrição, esporte e educação. Para que o exemplo de solidariedade dos atletas ingleses não seja uma exceção estrangeira, faça imperioso que o Estado brasileiro assuma a responsabilidade de garantir a segurança alimentar de seus estudantes, manter o fornecimento das refeições e tal. Repare que a intervenção que eu fiz aqui, ela não é tão detalhada no meio e modo. Isso é característica do Enem, que é diferente da Unimontes Cesgran-Rio. A Unimontes Cesgran-Rio você não precisa destacar tanto essa questão do detalhamento. Você pode até fazer, mas você não precisa. Aí está lá, dessa forma, ao associar a permanência na escola, ao amparo físico e ao incentivo esportivo, o país não apenas protegerá sua infância contra a vulnerabilidade social, mas também consolidará a cidadania plena como um direito universal e não como um privilégio. Beleza? Então mantém uma estrutura aí que dá para você usar facilmente na Unimontes Cesgran-Rio e arrebentar na prova aí. Trabalhei com a Copa do Mundo. Espero que a final aí seja Espanha e Inglaterra, mas se não for, tá de boa. Mas dá uma olhada aí na Copa do Mundo aí, porque tem várias redações aí muito importantes aí para você dar aquela stalkeada aí no canal e arrebentar na prova, beleza? Deixa seu comentário, deixa sua curtida se você acompanhou até o final e vamos para cima.